A velha afeição. Tá aqui o propósito fundamental da ida dele, né? Vocês lembram que no capítulo anterior a Cipriana disse que era bom ele ir lá mesmo? Uhum. Ele tinha sido encaminhado e tinha um propósito, né? Essa visita que ele faria aí essa entrada dessa caverna aí, né? Aí nesse capítulo a gente viu exatamente o porquê. Por quê? Pois é. E é seu xará, né? É o Cláudio. É o Cláudio. Pior é isso. Mas lembrando que os nomes são fictícios, então não era o verdadeiro nome dele. Sim. Só o nome, né, Cláudio? Só o nome. Mas tinha tanto nome para escolher, né? Tinha que ser Cláudio. Pois é, tinha que ser justo meu, né? Triste isso. Bom, aí no começo, né? Eles estavam lá em algum lugar lá dessa região, né? Aí ele fala assim: não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Os farrapados esqueléticos traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito ansiosos e aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Depois, mais pra frente, a gente vai ver por que eles seguravam, né? Sim, Esse negócio de lama aí. É uma alucinação geral. Entreolhavam-se apavorados como se temessem desastre próximo, cochichavam entre si maliciosos e desconfiados, às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou a voz rouquenha: precisamos de alguma saída. Não podemos com delongas. E nossos negócios? E nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. Nossa. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos aduncas. Curvadas. Gancho, né? As mãos curvadas, tortas. Eles ficavam com entusiasmo, punhados de lodos a escorregarem entre as mãos curvas, né? Sim. Torcidas. Mas prosseguia pensativo: todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. É um terreno lodoso, né? Árido, lodoso. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Então eles ficavam, né, naquela ilusão, aquela coisa mental de ouro. Aí eles achavam, naquela visão distorcida dele, que aquelas coisas de lama lá eram ouro. Estão carregando, eles descobriram uma mina de ouro fantástica nessa alucinação que eles estavam, né? Todos alucinados. É interessante que no português, na época, ele fala: isso aqui assombraria qualquer. Hoje a gente falaria qualquer um, né? Qualquer um. Terminando qualquer. A qualquer, isso. Então aí vem a primeira questão, né? Porque os usurários desencarnados há muito tempo se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno? Como eram suas posturas enquanto encarnados? Os horários são avarentos, né? Isso, os horários são avarentos. Escutando o singular personagem, dirigi interrogativo, olhar, acaldeirar o que me esclareceu atencioso. São usurários, desencarnados há muitos anos.
desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram incompetentes ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta terrestre, não enxergavam meios de se ampararem com ambição moderada e nobre, nem reparavam nos meios de que usavam para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e encarneciam as aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros desprevenidos e incautos, no propósito de sugar-lhe as economias, enriquecendo-se à custa de ingenuidade e da cega confiança. Tanto sofrimento difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim atormentadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, tornando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontra. É isso aí. Certo? Lamentei-o sinceramente ao cadeirado. Aí já é a 2. Já é a 2, né? Então, ou seja, eles estavam ali dentro de uma situação realmente precária, né? Em função de da avareza, né? Impressionante isso, né? Eles levaram a vida ligado no dinheiro, né? E Isso. fazendo mal para os outros para obter quanto mais melhor, né? Sim. É impressionante a cegueira, né, da situação deles, né, como um todo, né? A pessoa não enxergar o que estava que faziam, né? Faziam isso de forma voluntária e extremamente agressiva, né? A gente vê o reflexo do comportamento que eles tinham quando encarnados, né? Sim. Ou seja, só importava o dinheiro. A avareza. Como dizia aí um outro personagem, passava até por cima do pescoço da mãe para conseguir dinheiro. Sim. E as vítimas, né? As vítimas acabavam influenciando eles, né? Os sofrimentos dela, né? E elas começaram a emitir uma espécie de matéria, não é isso? Que ia perturbando eles cada vez mais. É como ele fala aqui, né? Eles ficavam presos ao pretérito, né? Presos ao passado, né? Sim. Matéria mental das vítimas em maléficas emissões de vingança e de maldição. Uhum. Fixam-se esta nos delitos do pretérito. Então, até isso é difícil deles saírem, mesmo que eles quisessem, vamos supor que eles quisessem recuperar as vítimas, eles fizeram muito mal, né? Fizeram mal a muita gente quando estavam aqui. Então, isso aí ia realimentando a alucinação deles. Como a gente acho que chegou a ver, né? Aqui no caso eles eram desencarnados. Uhum. A gente chegou a ver em capítulos anteriores o caso de um rapaz que era encarnado, que os inimigos, eles constantemente mantinham ele no pensamento do passado. Então ele se torturava continuamente pelo passado errado que ele tinha cometido. Uhum. E ele não conseguia abrir a mente para coisas novas, porque ele ficava naquela coisa, igual um disco riscado, só no passado.
E aqui é algo meio que semelhante, né? As vítimas que sofreram na mão deles, o ódio, né, fazia com que atingisse, né, essas chamadas emissões mentais que eles falam aqui, atingiam a eles que eles não conseguiam sair, né, daquela visão sempre do passado, né? Junto o inútil com o desagradável, né? A vontade, né, como é que se diz, a força que eles tinham, o valor que eles davam ao dinheiro, né? Fazer o que eles fizeram para obter dinheiro, cada vez mais dinheiro, e associado a isso, a maldade que eles faziam com as pessoas para obter esse dinheiro. Sim. Porque se pelo menos eles obtivessem, só pensa em dinheiro, mas ganhassem de uma forma não tão cruel, eles não teriam esse fator negativo também, né, contra eles. Que é esse monte de gente aí que... Aqui ele não dá muito exemplo exatamente qual era Mas eles fizeram. Esses métodos, né, que eles faziam. Acho que eles eram até agiota, bicho. Agiota é um serzinho sem alma, né? Então... Que aqui eles falam assim, nem reparavam nos métodos que usaram para atingir os fins egoísticos. Então eles não se importavam com ninguém, né? Era dinheiro. Eu estava falando com uma faxineira da empresa lá semana passada, eu não acreditei no que ela falou. Ela precisou de, acho que 15 ou 20 reais lá, porque ela estava sem dinheiro nenhum em casa, queria comprar um negócio, e tem uma agiota lá na área. Aí ela foi procurar o cara, aí o cara falou, eu te empresto 20, você me paga 30 da noite. 20 reais de manhã para pagar 30 à noite. Depois do almoço. Eu fiquei assim parado, falei, não, você tá brincando, você não falou, não. Aí o meu filho ouviu eu falando, falou, mãe, a senhora tá louca? Eu tenho 20 reais aqui, toma, a senhora me dá depois. Doido, cara. Cara, 50% de juros num dia. Com 15 para pagar 30 é 100%. 100%, né? Ela falou 15, acho que ela pegou 20 para pagar 30, mas mesmo assim, é 50%. Seja 50 já, nossa, pelo amor de Deus. Uma coisa assim, e de algumas horas. De manhã para de tarde. Eu pego de manhã e devolvo no final da tarde. É o fim da picada, velho. Pelo amor de Deus. Então, mas esse é o sujeito aí, ó. Usura, né, velho? Putz, escrevo. Usura mesmo. Porque aqui ele falava assim, menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos o propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Golpista também, né? Golpista, né? Também. Eles faziam de tudo para conseguir ganhar mais, né, em cima dos outros. Aquele pessoal do bilhete premiado, né, que entrega um pacote de jornal. Esses golpes doidos. Aqui eu acho que não é exatamente golpe, eu acho que é alguma forma que eles faziam aí que exploravam mesmo a pessoa. É que ele fala, armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos. Hoje em dia tem muita gente fazendo isso, né? Isso é normal, isso é atual. Ó. Pode ser. O cara pega o telefone lá e te passa uma lábia lá, você acaba entregando dinheiro. Eu vou comprar um carro barato, uma casa barata. Aí a pessoa pega todas as economias que tem, entra no golpe. Me dá o seu cartão que eu vou jogar fora, porque teve um problema no banco, aí usa o chip do cartão e limpa a sua conta e vai por aí. Nossa Senhora. Toda espécie de golpe, né? Imagina o ódio que fica uma pessoa que juntou dinheiro a vida inteira e entra num golpe desse aí. Nossa Senhora. Tá doido. Eu não sei quais eram os golpes da moda nessa época aí, né? Mas devia ter muita coisa também. Você vê hoje, né? Esse pessoal aí, saiu até no noticiário aquela tal daquela MK lá, que era uma corretora lá de criptomoeda. Eu nunca acreditei muito nisso, porque é um mercado que não tem regulamentação ainda pelo Banco Central. Quer dizer, você não tem garantia nenhuma de você entregar o seu dinheiro para esse tipo de corretora. Sim. Quantas pessoas perderam? O cara parece que faturou milhões. O cara tá devendo milhões. Sumiu.
E some. E uma vez que o cara pega o dinheiro, já era. Tem, sim. Agora você tem que ver o outro lado também, né? As pessoas que entram nessa lábia também têm muito amor ao dinheiro, né? Porque o cara quer ganho fácil. O cara quer ganho fácil. Tem. Ah, eu prometo te pagar 200% que você tem. Nada paga 200%, gente. Não existe. Só agiota. Aí o cara também. promete, né? O cara cresce o olho desse tamanho, pô, tô com 10, vou ficar com 40 daqui a um mês, pronto aí. É a vítima certa, né? É o que as autoridades, inclusive, costumam cansar de falar. Se nós, no mercado financeiro, está pagando um juro de 7% ao ano, chega alguém e promete para você 20%, 30% ao ano, é golpe. Não cai nessa. Não existe isso, cara. E não existe milagre. Dinheiro não se reproduz. Não existe. Quando o cara te dá um rendimento de 30%, 40%, ele vai armar um esquema pirâmide para isso. Uhum. É mais Vai do que mesmo. óbvio. Uhum. E aí eles deviam fazer esse tipo de coisa também, né? Capaz, né? Além de sugar, né? De todo mundo. Eles deviam prestar juros também, né? Então fazia coisas horríveis. Mas você vê que tem gente que vai, tem dinheiro, por exemplo, tem casa de locação, tudo, vai tomar café no banco, porque é de graça, a pessoa é aposentada, aí vai tomar café de graça no banco, porque para não gastar café da padaria. Tem gente que mora na Aquários e vai almoçar no Bom Prato, porque é R$1. É mesmo. Mas tem medo, né, cara? Tem uma piadinha do judeu que é característica disso também. O cara procura lá um psicólogo e vai ele com a mulher dizendo que eles têm problemas e que eles estão precisando falar com o psicólogo, enfim, tem que fazer um tratamento. O cara, não, perfeitamente, eu cuido, psicologia de família, não sei o quê. Enfim, aí eu sei que uma das coisas que fazia parte do tratamento que eles estavam buscando era o cara ter relações com a mulher na frente do psicólogo, para ver se estava tudo certo, onde é que eles estavam errando, e a coisa foi seguindo, até que um dia o psicólogo virou e falou assim, olha só, vocês estão bem, eu não estou vendo nada de errado, não. Aí ele falou, não, mas a gente sente que não está bem, não sei o quê. Aí um dia o psicólogo falou, chega, peraí, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, que essa linha aqui paga 50 no motel, é 100, então... Nossa senhora. Aí ele ficava no consultório do cara para economizar dinheiro. Aqui Salim paga 50, no motel é 100. Salim. Esse Salim, brimo. É o brimo. Barato, não? É uma doença, cara, é uma doença. Né? É um vício, né? Esse negócio de dinheiro. Caramba, velho. Aí a gente pega muito no pé de judeu e árabe, né? Porque, na verdade, esse povo está acostumado há milênios a ser comerciante. Então, tá no sangue daquela cultura daquele povo, né? Não tem jeito. Eles são assim mesmo, né, cara? Eles são... Nossa, são subindo pra caramba. Porque a maioria dos países não tem recursos naturais. Então, a forma de você suprir a sociedade, principalmente na antiguidade, era o comércio. Então, você obtinha outros produtos que você não tinha através do comércio. Então, esse povo tá no sangue deles, isso daí. Tanto que você vai em algum desses países aí, por exemplo, é praxe, você tem que pechinchar. Se você não pechinchar, é uma ofensa. Exatamente. Ao vendedor. Você vai lá na banquinha, você tem que pechinchar. Uhum. Você não pode pagar o primeiro preço, senão você está ofendendo o vendedor. É verdade. Não, e tem uma história também que quando você entra na loja, o primeiro cliente tem que comprar alguma coisa. Então, se você entra na loja do Salim, é o primeiro cliente, cara, tu não sai de lá sem nada. Ele não vai te dar também, mas nem que custe 20, ele vai te vender por R$1, mas fala, vai levar, porque você tem que levar. Se não acontecer isso, para eles é azar, entendeu? É um dia que começou errado. Dessa eu não sabia, não. Então, eles têm que vender alguma coisa para o primeiro cliente. Mas que são duros, nossa senhora, para negociar. E indiano também, cara. Nossa, raça, rapaz do céu, velho. Eu lembro uma vez que eu tava
A gente foi passear em Roma lá, né? Eu, primo da minha esposa lá, esse cara desencarnou. Então daí a gente, pô, andando na rua assim, viu um indiano para vender o lenço. Ele começou com $50. A minha prima, a prima da minha esposa, nossa, ela é negociante também brava, né? Daí ela, não, e ele atrás, $50, 50, caiu para 40, ela comprou por 5. No final da história, cara, vendeu por $5. Então, e o cara atrás, how much? $10. Foi caindo, $5. Toma. Agora sim. Mas é assim, o negócio deles é assim, eles jogam o preço lá em cima e vem para ir pechinchando e aí baixando, aí ele vender pelo preço que ele iria vender mesmo logo no início. São duros, cara, são duros. Sabe onde acontece isso? Aqui no Brasil, no Nordeste, lá em Recife, vendendo rede na praia. O cara chega e te oferece por 100, você fala, não, eu dou 50, cara, não, 50 não, pô. É muito pouco, né? 60, não. No final você compra por 55 e ele fica feliz. É assim mesmo, cara. Vender rede na praia lá em Recife é a mesma coisa. E essas coisas que descreve aqui, você vê que são coisas que acontecem até hoje, né? Não é nenhuma novidade isso daqui. Isso aqui, infelizmente, acontece até hoje. Eu escutei uma história, por exemplo, a pessoa também tem casas de locação, tem 2 aposentadorias boas. E o que a pessoa faz? A pessoa precisa de um remédio, ela vai no SUS pegar o remédio do SUS. Por quê? Não, mas é meu direito. Mas o que acontece? Tem pessoas que não têm recurso para comprar, vai ficar sem o remédio, porque o SUS não tem para todo mundo. Pode comprar, pega de graça. Quem teria o direito de pegar de graça não consegue pegar, porque é pessoa que ganha muito bem, pega no lugar de quem precisa. Tira a vez da pessoa, exatamente. O que é isso daqui? Mesquinharia, avareza. É uma cada coisa que você vê, pelo amor de Deus. Eu lembrei de uma outra do Salim. Salim estava na loja, entrou um cara. Aí começou a falar da vida, né? A vida, não sei o que. Aí Salim foi descrevendo. Não, que Salim tem essa loja há muitos anos. Salim formou filha médica. Salim formou filho advogado. Salim nunca pagou muito imposto, porque Salim sabe que se pagar não ia conseguir. Mas Salim está aqui, está vivendo. Aí o cara deixou ele falar e falou da vida dele toda, das vantagens, né? Aí o cara virou e falou: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Aí ele, não, o Salim não sabe, eu sou fiscal do imposto de renda. Aí o Salim, muito prazer, é o maior mentiroso da mundo. O Salim sair, Salim sou eu, né? A mesma coisa. Eu vim aqui falar com o seu Salim. Salim saiu. Salim sou eu. Depois eu vim cobrar, Salim saiu. Misturou, né? Deu saiu fora. E vamos que vamos. Aí vem a segunda questão, né? Qual a razão que levou essa Assembleia de Velhinhos a este lastimável aspecto? É uma frase só, né? Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. Explicar isso aí, ou essa segunda? Oi? Essa resposta está onde? É logo depois daquele parágrafo que você leu da primeira. Dispunham-se. Termina, não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram, lembra? Sim. Aí tem, lamentei-os sinceramente. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando sinistra aventura como escravos de monstros mentais de formação indefinível. Aí ele fala: dispunha-me a redarguir quando um dos anciões alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo, olha só. Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? É perambular, né? É passear.
Isso. Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Aquela voz, escutando a pavorosa dívida, se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Uhum. Fixei-lhe os traços. Seria possível. Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes, acariciando minha cabeleira infantil com as suas mãos, que os anos haviam engelhado. Enrugado, né? Enrugado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos. Aí o agiota. Curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões de toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. No átimo veio a memória, no instante veio a memória do seu decesso. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para oscular-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam grudarem ansiosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos, vidrados, que mãos piedosas não conseguiram cerrar. Vagueava o pavor do ignoto, como se o acometessem trágicas visões do além, para onde fora arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vinha saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Luxuosas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. O desgraçado aqui no sentido de pessoa desventurada, né? Sim. Enquanto as reminiscências me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz. Pesadelo? Nunca, nunca. Cláudio, não te sensibilizes tanto. Seu nome fora pronunciado. A confirmação estarrecedora estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude. Prendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo Calderaro amparou-me assegurando. André, já sei de tudo. Entendo agora a significação da tua vinda a essas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lhe, urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Quer dizer, nem o Calderaro sabia, né? Pelo menos ele está demonstrando que não sabia, né? Foi surpresa para todo mundo. Eu acho que nem a tal da irmã Cipriana sabia. Sabia o que era, né? Que era exatamente? Ela não frisa isso, mas de alguma forma ela sabia que alguma coisa ele tinha a ver ali, né? Para estar... No começo do capítulo 17, ela fala assim... Se Eusébio, que era o mentor lá no início do livro, né, que menciona esse Eusébio, se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Sim, eu me lembro. Então, eu acho que nem ela sabia, só esse Eusébio que sabia, o mentor lá mentor superior lá, que sabia que o avô dele estava aí nessas paragens, né? Aí falou, vai lá que você vai ter uma surpresa. É interessante que a coisa disparou na mente dele de repente, né? Ele viu o estado daquelas pessoas, mas acho que ele não estava imaginando que seria... O Calderaro não chegou a explicar para ele, né? Não sei aqui. E ele não relacionou o avô àquele tipo de pessoa que estava ali. Porque... o Calderaro fala, enlouqueceu de uma paixão de possuir, né? Porque eu imagino assim que porque ele fala que
quando o avô morreu, ele fazia o curso secundário. É verdade. Na época, eu não sei, mas acho que o curso secundário seria o equivalente ao segundo grau hoje, né? Esse. Ensino médio, né? Isso. Então, ele... Ensino médio, imagino que ele tivesse aí algo como uns 15, 16 anos, 17 anos. 15, 16 anos. Isso, então não era uma idade muito avançada, ele não deve ter convivido muito tempo com o avô para ter uma noção exatamente como ele era. Ele fazia alguma ideia que o homem era meio sovina, né? Mas... Ele fala que não conseguia esquecer da máscara cadavérica, né? A última vez que ele viu o avô lá. Sim. Mas não fala ele diz ali, eu não me lembrava da história dele com particularidades especiais. Sim. Entretanto, ele não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos. Quer dizer, ele sabia que o avô aprontava, mas... Acho que ele ficou tão estarrecido lá com a situação dos velhinhos que... Porque eu acredito que ele nem sequer imaginava que ele iria encontrar que o avô dele poderia estar nessas paragens, Verdade, né? Uhum. Porque ele viu que ele sabia que o avô não era lá uma pessoa lá muito certa, né? Porque ele fala aqui que... como é que ele fala aqui? De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes acariciando a cabeleira. Quer dizer, ele não era uma pessoa muito tratável com todo mundo, né? Então... Não era aquele avô que o neto sonha, né? com certeza, ele não era. Meu avô mesmo, meu avô materno, quando eu nasci, ele já tinha morrido. Minha avó também. Do lado do meu pai, o único que eu me lembro era o meu avô sentado numa poltrona, porque ele tinha tido derrame, com paralítico. Eu só via ele... Quando ele morreu, eu tinha 7 anos. Eu ia na casa da minha avó lá quando era criança, eu só via eles sentado numa poltrona que nem uma múmia. Uhum. Não movia um dedo. A única era minha avó, mãe do meu pai, que ia lá, ela dava umas balas pra gente. Mas minha avó morreu também, eu tinha 16 anos, então não praticamente com os meus avós não tive convivência nenhuma, né? Então eu imagino que ele seja mais ou menos esse caso com o avô dele, né? Não chegou a conviver muito tempo para conhecer em particularidades, como ele fala aqui, né? E ele fala ainda que no curso do tempo vinha saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Tá metendo a ripa na tua fortuna que o velhinho deixou lá. O velhinho deixou uma fortuna e os povos tudo gastando a rodo. Gastando, Vamos fazer festa. Porque, pra você ter uma ideia, no livro dos Espíritos, né, nessa questão de fortuna e tudo mais, ele fala assim que é pior aquele que junta dinheiro e não gasta do que aquele que juntou e gastou. Porque você junta o dinheiro e não gasta, não serviu para nada. Agora, se você junta de uma forma egoística, mas pelo menos você gasta alguma coisa, pelo menos você está empregando dinheiro em alguma coisa. Pior é aquele que junta e não deixa ninguém meter a mão, nem ele. Deixa para os outros, na verdade, né? Quando ele vai, todo mundo usa. Aí é uma festa. Aí vem a terceira questão, né? O dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos ambaciados de meu ditoso ascendente justifica a necessidade deste processo aplicado por Calderário ao avô de André Luiz. Vai lá, Leonel. Localizou aí? Eu tô perdido aqui. Ele fala... Aqui eu tô usando cópia. A página do livro certo eu não sei. Mas é o final da 3 que ele fala: André já sei de tudo, o Calderário dizendo para ele que deveria ajudar para que ele nos enxergue. Urge auxiliar-lhe a visão. Aí começa a terceira aí. Para que nos enxergue.
Aflito, seguido e dedicado orientador, que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados do meu desditoso ascendente. A entidade, com a providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos, afinal. Gritou perante os colegas aterrados. Que luz diferente! E esfregando os olhos, acrescentou, dirigindo-se: Dói-me, donde vindes? Sois padre? Certo, aludia a túnicas muito alvas a que nos apresentávamos. Avancei rapidamente e indaguei: Meu amigo, sois Cláudio, antigo fazendeiro das vizinhanças de... Né? Sim, conheceis-me? Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou a inflexão comovente. Desde muito estou preso nessa região misteriosa, repleta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro e de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Por piedade, ajude-me a sair, quero voltar. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente. Abracei-o sensibilizado e sem desejar chocá-lo com as inoportunas revelações, expliquei-me. Cláudio M., sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou seus olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domínio carnal. Vai para mais de 40 anos. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, não relutou, desatou em pranto confuso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem-vindo, murmurou inspirado. Bem o cinto. Bem cinto. Murmurou inspirado com compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar, mas e o ouro que ajuntei com tanto suor? Meti o pau, por favor. Já pensou? Reparei vossas mãos agora, que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado a custo de dificuldades alheias converteu-se em lodacentos destinos. Notai? Detritos, notai? Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que sobraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Minha falta com Ismênides exigia punição. Aí já é 4. Isso aqui já é 4, né? Que é a Ismênia, que é a irmã adotada dele lá. A questão aqui que ele coloca é: justifique a necessidade deste processo aplicado por Calderar ao avô de André Luiz. Ele não estava enxergando nada, né? Ele estava... Então o Calderar usou um recurso lá para fazer ele enxergar os dois, né? Acho que é isso, né? Sim. Mas acho que a questão que ele está querendo saber é assim: por que só o avô de André Luiz? Por que os outros ali não? Na verdade, acho que ele percebeu, não sei se ele estava observando os outros, mas ele percebeu que o avô dele estava, como é que ele diz aqui, ó? O velho revela-se receptivo.
Começou a entender que provavelmente estará em erro. Talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Não sei se ele estava observando os outros, mas ele percebeu que era uma oportunidade, né? Aquilo que a gente comenta sempre, né? Se a pessoa quer, então eles vão lá e usam os recursos que tem, tanto que ele enxergou. São padres? Fechou espaço. Acho que ele era católico, né? Só conhecia o padre, né? Uhum. Naquela época, coisa assim de 90% da população era católica, né? Não. Hoje que a situação hoje está periclitante para os católicos, né? Daqui a pouco os evangélicos vão tomar a frente, né? Mas nessa época aí, 90% era católico. Mas é isso. Então, mas como é que ficaria, então? Justifica a necessidade desse processo aplicado ao Calderaro ao avô de André Luiz. Então, esse processo é o processo de esclarecimento do avô do André Luiz. Mas e os outros? Os outros estavam ali nas mesmas condições, mas evidentemente que não necessariamente nessa, por situações semelhantes ao do avô do André Luiz, né? Eu estou entendendo que ele percebeu que era uma oportunidade de ajudar o avô, porque ele estava receptivo, entendeu? Sim. E aí ele usou esse artifício lá de fazer ele enxergar os dois, que ele não estava enxergando, né? Para ajudá-lo, para falar com ele, para trazer ele para a realidade, né, da morte. Sim, o objetivo, então, era trazer, esclarecer o avô do André Luiz, né? Eu não sei em que estágio estavam os outros, mas o avô do André Luiz estava bem receptivo. O Calderaro percebeu isso, né? Foi isso que eu entendi. Aqui o que dá a entender é isso, porque se ele fizesse isso com os outros, não ia adiantar nada. Não adianta nada. Porque ele fala aqui, quer ver um pouco mais para trás? Quando ele fala assim, quando ele fala quando ele dá a entender que estava tendo algum sonho, algum pesadelo. Aquele de pesadelo? Nunca. Ô, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Isso, é isso mesmo. Enquanto aqui tá um pouco mais para trás. Ele fala assim: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Isso. Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Aí mais para frente, um deles lá grita para ele, né? Pesadelo nunca. Ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Então os outros não estavam receptivos ao esclarecimento. O avô dele na verdade, chegado nesse ponto, né? Que ele já estava em dúvida se aquela situação que eles estavam vivendo realmente era a realidade ou se era um pesadelo. Sim, porque na verdade todos estavam alucinados, na verdade, né? Todos ali estavam alucinados, fora de si, ou então dentro de uma realidade que para eles era o que eles queriam, né? Dentro do estado mental de cada um, né? Sim. E eram semelhantes, né? Cada um dentro daquele estado mental semelhante. Só que aí, no caso, o avô dele já estava começando a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí, como o André Luiz estava ali, aí uniu-se os pontos, vamos dizer, né? Aí ele conseguiu tirar aquela barreira da visão, e aí ele começou a enxergar a realidade. Aí ele abraça. Exatamente. Aí a quarta questão: por que o senhor Cláudio, avô de André Luiz, sentia que era merecedor daquele sofrimento? Então, daí quando a ficha começou a cair, vamos dizer, ele começou a se lembrar de toda a situação, da situação como um todo, né? Tudo que ele tinha feito para a irmã, né? Sim. Então, vai lá, Leonel, será o castigo? Ele cadê? pergunta. Onde é que está? Onde você terminou? Será o castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. E com os soluços que lhe asfixiava a garganta, interroguei. A que você referis? A minha irmã, cujo direito eu espizinhei. Sensibilizando-me intensamente, prosseguiu.
Sois enviados de Deus e ouviu-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não era filha legítima de nossa casa. Minha irmã dedicada A mãe. a minha mãe dedicada e santa criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico, provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorar-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu, no entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre, e fixando as mãos enodadas, prosseguia amargurosamente. E agora? Ia consolar o abrir-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me os novos campos do sentimento. Onde viverão meus parentes cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Porque não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para o além do sepulcro? Estaria evidentemente morto para o mundo, ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandonais um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que reconheço, tenho medo, muito medo. Só para fazer um comentário aqui, essa frase dele aqui é importantíssima. Por que não me ensinaram na terra que a vida seguiria para além do sepulcro? Tá aí, né? Olha só o que acontece. Ele aqui justificando ter feito tanta coisa errada pelo fato simplesmente de achar que haveria uma coisa. Que depois da morte não tem nada. Ou então vai para o céu, ou então vai para o inferno. Mas é um negócio que afeta a maioria das pessoas. Com certeza, com certeza. A maioria das pessoas que faz esse tipo de atitude aqui não entende que vai ter um prolongamento da vida, porque a morte é só do corpo. Sim. Aí cai numa situação igualzinha dele. Uhum. Olha que complicado que é nosso... É do tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu morrer, acabou. Eu vou pro céu, vou pro inferno e fim de papo. Principalmente no Brasil, morreu vira santo, né? Aqui é mais ou menos assim, né? Morreu vira santo. O cara não prestava e tal, morreu, agora é um santo, virou. Você vê que ele enquanto a mãe era viva, pelo que eu entendi, eles estavam ali juntos. A mãe morreu, ele deve ter tocado a irmã para fora de casa. Isso. E ficou com todos os bens da família. E aí ele fala: fiquei rico, multipliquei os cabedais. Quer dizer, ele não tinha a menor piedade de nada nem de ninguém. O negócio era dinheiro, juntar dinheiro. A pobrezinha implorou e sofreu, no entanto, releguei a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Aí tem a quinta questão, que ela não está, pelo que eu vi, não está ligada exatamente ao texto, né? Não, mas é uma reflexão.
Sim. Não pode ser. A riqueza herdada de maneira legítima e honesta pode ser considerada como a miséria uma prova? Por quê? Sim, isso aí está no livro dos Espíritos, eu lembro que ele fala que a riqueza é até pior do que a miséria, né? Porque ela traz tantas tentações que o cara acaba fazendo isso que ele fez, pô. Ele quer dinheiro, quanto mais dinheiro, mais dinheiro. A avareza. Aí, mas só que o livro dos Espíritos fala também que Deus não deixa ninguém rico pro cara ir pra perdição, né? Aí é a sua escolha, né? O livre-arbítrio. Sim. Sim. Mas que as tentações são muitas, são, né? Porque aqui a questão fala assim, a riqueza herdada de maneira legítima e honesta pode ser considerada como a miséria uma prova. Então, quando você herda uma riqueza, porque no livro dos Espíritos fala assim, eu lembro, se eu não me engano, a questão pergunta se seria correto você herdar uma fortuna ao qual você não trabalhou, você não fez nada para ganhar aquela fortuna. Uhum. E aí ele fala assim que não tem problema nenhum você herdar uma fortuna, mesmo, porque inclusive depois ele faz uma outra pergunta, já colocando assim, se a fortuna tivesse sido juntada de uma forma ilícita, errada, com prejuízo dos outros. Sim. Ele coloca assim que você como herdeiro não tem responsabilidade sobre como foi ajuntada aquela fortuna pelo seu ascendente. A responsabilidade é dele. Se ele juntou trabalhando ou se juntou passando a perna nos outros, não é sua responsabilidade. Agora, é sua responsabilidade aquilo que você vai fazer com aquela fortuna. Sim. Aí passa a ser a sua responsabilidade. Se você empregá-la bem, que eu lembro até bem dessa questão, se você empregá-la bem, Sim. você vai estar ajudando, inclusive, o seu ascendente que acumulou de uma forma errada, por exemplo. Honesta. Né? Isso. Agora, a responsabilidade do emprego dessa fortuna é sua. Uhum. Né? Você lembra que questão é essa? Pelo número eu não lembro, mas acho que pelos capítulos, se for ver lá da riqueza, deve ter alguma coisa ligada assim à riqueza. Uhum. Se pegar o sumário, deve ter alguma coisa nesse sentido aí. Uhum. É isso, a riqueza ela é uma prova mais difícil que a miséria, porque a miséria ela te bloqueia. Você pode ter maus instintos, vamos dizer assim, né? Maus sentimentos. Sim. Ao fato de você não ter dinheiro, você fica bloqueado. Uhum. Agora, se você tem dinheiro, aí as portas todas se abrem para você. E aí, se você não tem juízo, aí é triste. Então Sim. é uma prova maior do que a miséria. Uhum. Porque Realmente. vai te exigir muito mais autocontrole. Quando você é pobre, a própria pobreza te bloqueia. Uhum. Agora, na riqueza, você vai ter que exercer um autocontrole, porque você está com o instrumento na mão para fazer tudo que você quiser. Uhum. Então, ela é uma prova mais difícil, porque vai te exigir um autocontrole muito maior que na pobreza. Uhum. Na pobreza, o cara pode até pensar em fazer besteira para conseguir dinheiro, né? Uhum. É mais desculpável do que você ter um dinheiro na sua mão e não saber utilizar ele corretamente. Uhum. Porque eu penso assim que o fato de você estar numa vida modesta, vamos dizer assim, pobre, modesta, muitas vezes foi você próprio que escolheu isso, Exatamente. sabendo que se você escolhesse a riqueza, você não iria conseguir resistir. Uhum. Então, se a pessoa tem más tendências, mesmo na pobreza, ele vai tentar, né, fazer alguma coisa conforme o seu caráter. Mas aí, aquele negócio, né, o fato de você não ter dinheiro vai bloquear. Uhum. Mas
no Livro dos Espíritos coloca muito também a questão da intenção. Você pode não conseguir fazer determinada coisa má, né? Mas se você já tinha a intenção de fazer, isso já mostra. Né? O fato de você não conseguir concretizar uma coisa errada, mas pelo simples fato de você desejar aquilo, isso já é uma falta. E se a gente for pegar o Evangelho, Jesus mesmo coloca. Quem pensar algo contra o seu irmão já está em falta, ele coloca. Então não basta você, não precisa você chegar a fazer a coisa errada. Bastou você pensar em fazer a coisa errada. Cuidado você já com os pensamentos. É um negócio complicado. Mas também essa questão de riqueza e pobreza tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lembrei que tinha visto alguma coisa que ele fala assim, ó. Tanto a riqueza quanto a miséria são provas porque o espírito tem que passar para alcançar o seu aperfeiçoamento. Pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza é uma prova mais difícil de ser vencida do que a miséria. Todavia, não se constitui obstáculo absoluto ao progresso do espírito, porque Deus não a teria criado para servir de instrumento de perdição. Eu lembrei desse trechinho. Que tinha isso aí no Evangelho segundo o Espiritismo. E realmente é isso aí, né? Que passagem é essa? Você sabe qual é o capítulo? É que eu estou sem ele aqui. Deixa eu ver, eu achei aqui no capítulo 16. 16. Eu vou dar uma olhada. 16, que ele fala de servir a Deus e a Mamon. A gente até falou isso algumas vezes aí. Salvação dos ricos. Sim. Aí tem parábola do mal rico, parábola dos talentos, e vai por aí. Tem aquela famosa parábola, né? Quando ele fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu, né? Que na verdade foi uma tradução errônea, na verdade seria uma corda, né? Tá. Em vez de corda, botaram camelo. E esse rico aí no sentido do rico avarento, né? Não é isso? Sim. É o rico que a fortuna só para ele. É o avarento, na verdade. Para que tem muito dinheiro e não faz nada por ninguém, né? O que Jesus coloca assim, ninguém está proibido de ter bens materiais. A questão é você não ser apegado àquilo, né? Então, se você não é seu, né? Não é seu, né? O que a gente fala não é seu. Foi Deus que te deu, pô. Ele está te emprestando. Né? É emprestado. Então, se a gente se apega demais, como essas figuras que a gente está vendo aqui no capítulo, se eles se apegam tanto à coisa material, que vira uma alucinação da mente da pessoa. Só uma situação que os caras estavam vivendo de um apego tão forte, eles viviam alucinados, via no meio da lama, via ouro, já ficavam segurando lá as barras de ouro e era lama. Então, mais uma lição pra gente, né? Se afaste do que é material. Hoje eu li uma frase legalzinha, o cara diz assim, gratidão é quando você tem gratidão, tudo aquilo que você tem é suficiente. Então, quanto mais você agradece, mais você percebe isso, né? Você percebe que você tá... Aquilo que você tem é suficiente para você. Pode até conseguir mais, mas agradeça. Não tem tudo que amo, mas amo tudo que tem. E divida, né? Procure dividir. Agora aquela história também, eu só dou aquilo que tá velho que eu não quero mais. Pô, peraí. É uma caridadezinha meio paraguaia, né? Meio torta, né? O cara não consegue dar um cobertor novo, um casaco novo. Sim. Não, eu vou dar esse cobertor porque tá furado aqui, ó. Ele não serve mais pra mim. Pô. Então, a pessoa que só doa aquilo que não tem mais serventia para si próprio, é como aquela passagem do Evangelho que quando Jesus vê uma velhinha jogando uma moedinha pobrinha lá num certo local lá que as pessoas faziam doações para o templo, né? A velhinha jogou uma moedinha pobrinha lá, enquanto as outras pessoas iam lá de bolso cheio e jogavam um monte de moeda.
Uhum. E ele fala, né? Aqueles que chegaram aí e jogaram um monte de moeda, doaram aquilo que é supérfluo para ele, tá sobrando. É Uhum. verdade. Enquanto que a velhinha doou aquilo que era da necessidade dela. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, é aquele negócio. Tem pessoas aí que doam. É roupa suja, é roupa rasgada. Sapato furado. O negócio é... Uhum. Então, é um negócio complicado. A pessoa não tem consciência, né? O cara chupa a laranja toda e dá o bagaço, né? Uhum. Aí se você levar isso aí pro lado espiritual, você tem que doar o que é as coisas boas que você tem para ajudar o próximo, né? Você vai doar o que não presta, então... Cara, aí não faz sentido. Não tem As pessoas, utilidade. as pessoas acham assim que é depósito de lixo. É. Você não vai doar. Se você tá com uma roupa furada, rasgada, joga no lixo. Joga no lixo, é preferível. Ué, com certeza. Não tem serventia nem para você, nem para quem vai receber, ué. Tem que ser algo que ainda seja usável. É usável, para que a pessoa se beneficie daquilo que está sendo doado ali, ué. Sim. Ou pelo menos que aquela roupa consiga ser consertada, né? Isso. Tem uma igreja aqui perto que tem 3 costureiras que praticam, né, a caridade lá, que elas são voluntárias, Uhum. que elas fazem isso. As pessoas doam roupas, às vezes, que tem reparo. Às vezes a pessoa rasgou em algum lugar, elas conseguem botar um remendo por dentro, fica utilizável, né? Isso. Agora, porra, se aquela roupa que você... Ou você doa ou vira pano de chão, pelo amor de Deus. Não tem recuperação nenhuma, você vai doar, pelo amor de Deus, joga fora, filho. Você está fazendo mais benefício do que... Apesar de que hoje em dia tá difícil doar calça jeans, por exemplo, tudo rasgado, né? Então... O pobre recebe aquele negócio e fala, pô, mas que sacanagem, mas é a moda, você tá na moda, né? Acabei de aqueles comprar. pedaços de jeans rasgados pro lado, assim, se a menina passar, fala, pô, peraí, que graça tem esse negócio aí, pô. Não, eu ainda pensei assim, falei, pô, mas eu tô com umas calças jeans que tá na moda, que tá guardada lá em casa, vamos passar a usar. Ficou puído de tanto usar, né? Aí eu tenho um buraco, opa, agora eu vou usar, agora... Tô na moda. Ai, ai. Aí vem a sexta e última questão, né? Por que André Luiz se sentia endividado com o espírito do avô? Qual o sentimento que finalmente o envolveu? Aí ele não resiste mais, né? Não existe. Aí ele se entrega, né? Como é que é? Aqui. Não mais valeram os sinais do assistente Calderaro para que eu me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas distante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô acariciando-me os cabelos, recordei que meu genitor sempre aludia os desejos do velho como referência à minha preparação acadêmica. Pelo menos ele tinha essa preocupação, né? Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali agarrado às ideias de posse financeira, compreendi a extensão do meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não souber honrar no mundo, dirigi súplice olhar a Calderaro rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu terra os braços um dia no berço da manjedoura? Bonita essa frase, hein? Tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino, venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Ô vô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impuseram a fazer, olvidei aos quadros daquele ambiente que provocava curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro, e enquanto as míseras entidades remuradas na usura gritavam revoltadas umas e riam outras, a sorrelfa, né, que é assim ao lado, né, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara louco de alegria,
precioso fardo que me era doce e leve ao coração. É isso aí, meu amigo. Nossa Senhora, que resgate, hein? Por isso que ele foi lá. É. Ah, Ele fala, é engraçado que ele fala que não souberam honrar no mundo, né, o diploma de médico. Quer dizer, ele não ele não se doou, né, o que deveria, né? Foi isso que eu entendi, né? Ele clinicou aqui na Terra, ganhando o sustento dele, mas esqueceu, acho, de fazer caridade, talvez. Sei lá. Pelo menos no nosso lar, ele se refere, né, à vida dele de médico. Ele não era lá muito caridoso também, não, com os pacientes, com as pessoas que ele atendia. É isso aí. Então, ele não viu a medicina como um ministério a ser... Sacerdócio, vamos dizer. Não era um sacerdócio, isso mesmo. Né? Mas ele era também uma forma de ganhar dinheiro. E ele eu me lembro no filme, né? Não li o livro, mas me lembro no filme que realmente ele tem uma passagem lá que mostra que ele usava a medicina como meio de vida, assim, meio, né, de forma financeira mesmo, né? Ele era médico por dinheiro, resumindo. Não era muito dado ao sacerdócio da medicina, não. Aí ele percebeu que, além do velho ter pago, né, custeado o curso de medicina, ele também não retribuiu as expectativas do velho, né? Porque ele diz que ele já não tinha... Era uma pessoa que não tinha condições de fazer o bem para ninguém, mas pelo menos o neto poderia fazer, né? Mas aí ele também não fez lá grande coisa. E ele teve um momento de lucidez, né? Quando ele resolveu praticamente formar o neto. É isso que deixa claro aqui, né? Diante naquele mundo de avarento que ele vivia, ele pelo menos pensou no neto, né? Sim. Acho que ele projetou no neto aquilo que ele não conseguia fazer, era incapaz de fazer. Sim, até uma passagem, acho que a gente leu isso aí. E ele queria que seria o benfeitor... aqui, cadê? Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes, espalharia somente dadivosas onde a minha existência inútil espalhava pedras e espinhos e insensatez. O meu neto seria belo, querido e respeitado. Ele se refere aí ao neto, né? Sim, no finalzinho do parágrafo anterior ali. Isso. Benfeitor dos pobres e dos doentes. É bonita essa passagem que ele fala de Jesus. Quem não é criança, né? Quem não tem uma criança dentro, né? Pelo menos é o seu lado puro, né? Isso, até mesmo o Supremo Guia da Terra abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura. Ou seja, quando criança, Cristo, né? Aquela imagem do presépio que tem ele com os braços abertos, né? Isso. Um bebê como se estivesse rezando. Ele viu, assim, aquele momento que o avô dele estava ali suplicando por ajuda, ele não ia poder conseguir resistir por muito tempo, fingindo desconhecê-lo. Então, o próprio Calderaro entendeu a situação, falou, vai fundo porque realmente não tem como te impedir, né? Família, como se diz, né? Então, vai fundo. Aí ele foi o agente, né, capaz de conseguir resgatar o avô daquela situação, né? Os outros, infelizmente, ainda não estavam em condições de ser resgatados. Não tinha um netinho perto ali, né? Eles aí não tinham. Mas o Calderaro nem poderia fazer nada, porque ele foi o grande causador de tudo, né? Ele que fez o avô enxergar, né, o que estava ali, ele percebeu que o avô estava pronto para ser resgatado, vamos dizer assim, né? Isso. Meu amigo, você começou o processo, agora não tem mais como interromper, pô. Vai em frente. Mais um resgate aí. Ou seja, isso é uma luz de esperança, né? Realmente uma
um fio de luz aí no final do túnel, né? É o que a gente percebe, né, ao longo das obras. Você pode ficar ali durante muito tempo se lascando numa situação dessa, mas quando você se dispõe a ser socorrido, o socorro vem. Sim, sim, sim. No Até- caso dele, por uma pessoa que ele próprio esperava que vinha, porque era o único parente que ele tinha uma afeição, era o neto. Aham. Aí ele esperava, né? Então foi aquele momento que ele teve. Então todo mundo tem vamos dizer assim, tem a possibilidade de ser resgatado, de Sim, ser encaminhado. Basta querer, né? Basta você estar graças disposto, a Deus. né, a receber É o algo que eu assim. sempre me refiro. Graças a Deus que a misericórdia divina existe, né? Graças a Deus. E ela que nos dá esperança, né? De um mundo melhor, de uma pessoa melhor, de um eu melhor. Por E, aí, e procuro cultivar pelo menos um amiguinho, né? Porque aí nessa hora você tem pelo menos um amiguinho. Vai lá te ajudar, negão. Porque de quando você repente estiver ele está passando por ali na hora, ô rapaz, Pô, mas quanto tempo! que boa hora você apareceu. Esse negócio de você fazer inimigo entre todo mundo Nossa, não é bom é negócio. péssimo negócio. Não é um bom negócio. E ainda tem outra, cuidado com os inimigos que você faz, que eles podem ser muito poderosos. Pois é. Continua acabando contigo lá do outro lado. Lá. Nossa Senhora, meu Se Deus. liga, se liga. Muito obrigado, Luiz. Mas graças a Deus que isso existe, que existe essa esperança. Eu estava falando para o Leonel hoje que a doutrina ela é uma fonte de explicações, vamos dizer assim, de muita coisa que você não acha explicação em lugar nenhum. Talvez na maçonaria, né? A maçonaria que tem uma certa semelhança com a doutrina, mas não tem outro lugar, não tem outra explicação para as coisas que acontecem com a gente aqui. Sim, isso. A gente vê. Ou você aceita o que diz a doutrina, você pode questionar algumas coisas, ou você vai ficar ali perdido, não tem explicação. Sim, daí você se apega ao velho do pecado, né? Então, se eu pequei, eu estou condenado e acabou, estou perdido, e, quer dizer, não tem esperança, né? Aí eu acho que a doutrina espírita realmente ela produz essa esperança, né? Mas obviamente que essa esperança ela não é da boca para fora, ela vem de um trabalho interno muito grande, muitas vezes, dependendo da sua condição nessa sua trajetória, né? Esse seu momento de vida, seja ele bom ou ruim, né? Então a doutrina ela que mais explica, mas ela também tem que negócio, tudo tem seu bônus e seu ônus. Uhum. Então, quem gosta de ser evangélico, de ser católico, eles não têm as explicações são as mais absurdas possíveis, mas você tem aquele negócio de você ser salvo, a graça de Deus. Agora, o espiritismo não tem salvação para ninguém, não tem essa de graça de Deus, né? Ela explica muita coisa, o porquê das coisas, o porquê das dificuldades da vida e tudo mais, mas ela coloca na sua mão a responsabilidade maior parte que você está passando. Então, não é a culpa daquilo que você está passando, não é do diabo, não é de Deus, a responsabilidade é sua. Ela põe a responsabilidade toda nas suas mãos. Esse é o grande ponto, né? Que muitas das religiões não enxergam isso, né? O católico, enfim, todas as outras denominações, a grande maioria delas, elas responsabilizam sempre Deus, né? E o outro, e passa a responsabilidade para o outro, eu estou assim porque o outro me pôs nessa condição. Na realidade, é justamente isso, né? A doutrina espírita se coloca a responsabilidade nas suas mãos, você é responsável por você, pelo que você está passando, né, de uma forma ou de outra. É o que a gente viu no caso, desses velhinhos aí. Eles estavam lá naquela situação porque Deus colocou eles ali, o diabo colocou eles ali, é por causa das ações que eles tomaram durante a vida encarnada. Sim. Então ali estava a consequência das atitudes que eles tomaram durante a encarnação.
É o caso de todo mundo. Uhum. A gente passa pela situação, muitas vezes difícil, é a consequência daquilo que a gente fez no passado. Né? Então, a doutrina espírita, ela esclarece, ela coloca muita coisa às claras, mas fica bem claro também que a responsabilidade é sempre sua, de tudo, é o livre-arbítrio. Exato. E você aprende... plantou, você colheu. Isso. E uma coisa que você aprende é que não tem inocente, vamos dizer assim. Não tem injustiça, nem tem inocente. As pessoas às vezes estão passando por alguma coisa e você não tem a ideia do todo. Acho isso fundamental para você até balizar os seus pensamentos, né? E eu cito sempre o exemplo de uma criança de 2 anos que morre com um tiro na cabeça brincando no parquinho. Qual é a explicação para isso, né? Um inocente, inocente mesmo? Uma criança inocente, pô. Aí você já visualiza, não uma criança inocente, você visualiza um espírito, né? Sim. É diferente. Exato. Aquele espírito está ali naquela situação por algum motivo. Então você não tem a ideia do todo. Eu acho isso fundamental. Isso ficou na minha cabeça cravado a ferro e fogo. Então não julgue, isso também seria julgar, né? Você, uma criança de 2 anos, coitada, morreu. Não julgue, você não sabe o que tem por trás. Você não conhece o contexto, né? O contexto não é... Graças a Deus, né? Que você não sabe. Sim. O contexto não é explícito, né? Então, a gente sempre julga o pontual, né? A situação, aquele momento, aquele instante, a gente não tem a ideia do espectro maior, né? De todo o histórico, de onde vem, por que está ali. Então, a gente sempre julga aquele instante, aquele momento, aquela situação. Então, é muito imediatismo isso, né? Isso é muito... É imediatismo, né, que a gente pode chamar. Mas sem ter uma visão e sem ter uma visão genérica e mais histórica, vamos dizer, da situação como um todo, a gente não tem essa... Então, tudo é muito imediato. E tudo é oportunidade também, como é o caso, de novo, que a gente cita sempre aí, tem uma pessoa sofrendo, aí você vai e vira as costas e fala, não, ela está ali porque pediu, né? Está ali porque tem que sofrer mesmo. Não. Não. Está sofrendo, mas você pode ajudar, então ajude. Sei lá, são lições, né, que você aprende. Qual será a razão? A razão não me interessa. O que interessa é a atitude que eu tenho diante daquele sofrimento dela. Se eu posso ajudar de alguma forma, será que posso? Vou tentar. Conseguir? Não conseguiu. Entendeu? Mas não muito rico, ali, né? muito rico. Ficar ali e falar, não, porque está ali porque quer, ou porque está merecendo. Não deve ser essa a nossa atitude, né, evidentemente, para fazer o melhor. Isso é o bonito da doutrina. O bonito da doutrina é isso, é você olhar as coisas com esses ângulos aí. Sim. De uma pessoa que não estuda, a pessoa vai dizer, ele está ali, ou então fala assim, coitado, né, vou ver se eu dou um prato de comida para ele. Coitado, não é assim que você tem que pensar, né? Eu posso ajudar, eu ajudo, eu não posso, não ajudo. Então, é muito rico o negócio. É isso aí. Então, encerramos hoje.